Vocês estão bem? Olha para esse irmão querido e fala assim: hoje papai vai te pegar de jeito. Aí vai ser bom. Romanos 12, versículo 3, diz assim: porquanto, pela graça que me foi concedida, exorto a cada um dentre vós, que não considere a si mesmos além do que convém, mas o contrário, tenha uma autoimagem equilibrada, de acordo com a medida da fé que Deus lhe proporcionou. A instrução de Paulo aqui, ele fala sobre os dons. Paulo, ele vai dizer que ele foi alcançado pela graça, ele se tornou apóstolo pela graça, favor divino. Para quem não conhece, Paulo foi um perseguidor da igreja, e não só isso, ele matou muitos cristãos. Crianças foram perseguidas por Paulo. O texto que lemos, ele está aqui nos ensinando a ver a graça de Deus como a capacidade de Deus nos alcançando, independente daquilo que fazemos. Diga comigo, a graça de Deus, ela é irresistível. E quando nós olhamos o texto, Paulo, ele está nos ensinando a ter humildade acerca de servir as pessoas através dos dons que Deus também nos deu. Paulo vai dizer nesse texto que ele exorta não só os leitores, para que eu e você como cristão não seja arrogante, não seja soberbo, orgulhoso, porque achar que Deus está nos usando ou nos dando dons, somos melhores do que quem está lá fora ou aqui dentro da igreja. Ele nos ensina a manter a humildade, ele nos ensina a manter a simplicidade de saber que isso é favor de Deus e não nosso. Ele nos ensina que a pensar de demais sobre si mesmo, ele apela para o jogo de palavras, usando diversos termos gregos que tem a palavra, diga comigo, pensar a respeito de si mesmo. Ele fala sobre a mente. Por isso que você lê Romanos 12, versículo 1 e 2, ele vai dizer o seguinte: rogai-vos, irmãos, pela transformação do vosso entendimento. Ele fala sobre apresentar a Deus o nosso corpo como culto espiritual a Deus, para que possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ele está dizendo que isso é o entendimento, que não pensa a si mesmo além do que convém, fala alto, convém saber, antes pense com moderação, diga comigo, equilíbrio e avaliação. 2 Timóteo 1,7 diz que quem nos dá equilíbrio é o Espírito Santo. Ele, o Espírito que nos tira o medo, ele dá poder, dá amor e dá equilíbrio, não só para a vida espiritual, mas para tudo que vamos fazer. É o Espírito em nós, é a graça de Deus em nós. E o texto é interessante abordarmos aqui também, queridos, que Paulo não está aqui ensinando os leitores, os cristãos de Roma, por ensinar. Os cristãos de Roma foram perseguidos, jogados para leões comer, foram martirizados. E nesse período, Paulo tem uma preocupação para que eles não trabalhem. Agora eu vou entrar no que eu vou falar hoje, a autoimagem. Como está a autoimagem daqueles cristãos? Por que eles estão deixando o coração deles incharem, se soberbecerem por uma coisa que nem deles era de Deus? Então, quando eu começo a entender, olhando hoje, contextualizando um pouco para os nossos dias, nós somos uma geração que trabalha o lado externo sem trabalhar o lado de dentro. Nós somos uma geração selfie, a geração da autoimagem. O dia que estamos mal, a gente mal posta alguma coisa, a gente quer se esconder. Nós somos uma geração que trabalha o lado de fora sem trabalhar do lado de dentro. E Paulo fala assim, tem um equilíbrio, avalia-se como vocês estão, mediante a fé que receberam, na proporção dela, usai. E quando Paulo fala de uma fé, ele não fala de uma fé salvadora, que todos receberam quando recebeu Jesus. Evangelho de João capítulo 1, versículo 12, todos foram chamados, feitos filhos de Deus, porque Deus deu autoridade sobre nós. A partir do que cremos em Cristo, Deus nos deu e fomos chamados de filhos de Deus. Não essa fé salvífica, mas uma fé que exerce algo para o próximo. É uma fé de fazer obras, é uma fé de receber a capacidade do alto e executar em favor das pessoas. Não seria o padrão do autoexame, é isso que ele está dizendo. Se examine. O orgulho poderia dizer uma coisa, presta atenção, quero explicar um pouco mais. Ele está dizendo assim, veja quanto fé salvadora eu tenho. O soberbo diz isso, mas quem tem uma fé no Senhor é humilde. Ele diz, eis aqui a fé que eu tive na execução de algo. É diferente.
A fé que eu tenho veio de alguém, para eu executar algo em favor de alguém ou a favor de Deus. Ou seja, não é mérito nosso. Você percebe que da geração de 14 a 19 anos é a geração que põe a imagem externa na rede social, mas também no secreto está se mutilando, deixando de viver. Mal começou a vida. E quando Paulo está nos alertando, você percebe que os discípulos em Lucas 17:5, ele diz: aumenta a minha fé. Então a fé aumenta. A fé não fica estacionada quando eu recebi Jesus, ela precisa aumentar. E a forma de Deus aumentar a nossa fé é permitindo luta, provas, situações, para que a gente aumente a nossa fé nele. A única forma, o único caminho de crescer espiritual e poder ser referência para as pessoas é passando na prova, dando glória a Deus. Lázaro já cantava isso. Nós somos uma geração que não estamos preocupados com o lado de dentro. E Paulo fala assim: como é que está a autoimagem de vocês? Diga para o seu irmão, como é que está a sua autoimagem? Porque é preocupante a gente trabalhar ao lado de fora, sem construir algo dentro de nós. Por exemplo, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 11 diz: pois, percebe uma coisa, antes de eu ler o texto. Quando a gente vende uma imagem, Alessandra, nossa para alguém, e aquela pessoa se agrada porque a gente vendeu, não porque quisemos. A gente anda, caminha, conversa, se relaciona, amém, queridos? Nós vivemos, temos uma vida além do púlpito, além da igreja, além da vida espiritual de orar, nós temos uma vida lá fora. E nessa vida lá fora, as pessoas podem comprar você como alguém bonzinho ou alguém que está sempre carrancudo. Você vende uma imagem sem querer para aquela pessoa. Quando você continua alimentando essa imagem para ela, tem um nome que recebe depois que você para de alimentar. Diga comigo: crítica. A crítica vem, sabe para quê? Para mostrar um ponto importante que às vezes você não analisou, e eu pude analisar esses dias lendo o texto. A crítica é o seguinte: o dia que eu parei de dar autoimagem para as pessoas do que elas queriam acerca de mim, elas passaram a me criticar. Agora percebe uma coisa: a realidade é, nós não deveríamos parar na crítica de ninguém. E por que paramos? Se quem conhece você é você mesmo e Deus. Vou ler o texto. 1 Coríntios 2:11 diz: pois quem conhece os pensamentos do ser humano, a não ser o espírito do homem que habita nele? Quem conhece você, você e Deus, a não ser a esposa que você queira confessar quem é você de fato, o marido, os filhos. Tirando isso, quem conhece você é você mesmo e Deus. Então quando as pessoas criticam você, critica a imagem que você plantou para ela, e não quem é você de verdade. Mas agora eu quero contextualizar de novo, porque no mundo vale o que você tem, nos céus vale quem você é e quem Deus está construindo você. Essa é a diferença. A diferença é quando você para de dar lucro para as pessoas, que você está no convívio, relacionamento, você deixa então as pessoas decepcionadas, então elas abrem crítica ao seu respeito. Mas quando na verdade, deixa eu dizer uma coisa, elas não sabem quem você é de verdade. Quem está me ouvindo? Então nunca mais pare na crítica de ninguém. Nunca mais pare nas pessoas que foram compradas uma autoimagem a seu respeito, a não ser você e Deus que conhece você. Sabe qual é o problema? Porque vocês param, agora eu vou contextualizar e aplicar. Porque a gente não conhece o que carregamos. A gente não sabe o que carregamos. Porque se soubéssemos, nós não dependeríamos de elogio de ninguém. Nós não precisamos deles para viver. Nós precisamos do amor de Deus no nosso coração. Presta atenção nisso. Paulo usa uma palavra grega para imagem. No grego significa iukon, que significa, diga comigo, imagem, semelhança, imagem das coisas celestiais, semelhança moral dos homens, renovada com Deus, na imagem do seu Filho. Irmão, ele está pregando para um crente, não para um mundano. Quando ele usa imagem e o como, todas as pessoas sabiam o que Paulo queria dizer. Ele está falando sobre ter uma imagem de Cristo em nós, impressa. Ele está falando, quem tem a imagem do seu Filho não precisa de nada do lado de fora. Ele sabe quem é do lado de dentro. E ele começa a usar essa palavra. Percebe uma coisa: o objetivo do século é o ceticismo. O objetivo desses dias é criar dúvida, é criar paradigma, crise, identidade, é criar máscara, é criar ferida e ficarmos dentro disso. Mas o céu não. O céu quer arrancar a máscara, curar. O céu quer libertar a nossa vida de sofisma mentirosos que carregamos, e de condenações que Deus nunca nos condenou, de acusações que as pessoas nos acusam. Mas deixa eu dizer uma coisa, olha para mim. Quando você não conhece quem é você, você constrói alguém do lado de fora. Quem? Um referencial ou um
um ídolo. Quando você precisa de um apoio do lado de fora, sem olhar o lado de dentro, Paulo já dizia, 2 Coríntios 4:4, o Deus dessa presente era perversa cegou o entendimento do descrente, aquele que não crê em Jesus, a fim de que não veja a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Pergunto para os irmãos: Deus tem corpo? Fala! O Espírito Santo tem corpo? Quem tem corpo? O verbo que se fez carne. O único que foi materializado do divino por natural, matéria humana, foi Cristo. Ele é o verbo que se fez carne. Quando Jesus veio na terra, ele era a voz, a palavra de Deus andando nos nossos dias. Ele tinha dois pés, 2 mãos, dois olhos, 2 ouvidos, uma boca, um nariz. Para quê? Para mostrar que eu e você precisamos dele como referência. Presta atenção. O Cristo que nós cremos, o Filho de Deus, o Cristo é a imagem de Deus para nós através do Evangelho. Então quando eu olho a Boas Novas é: Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho. Então Ele me deu uma referência. Eu não preciso buscar fora, Cristo é minha referência. Por isso que não vou nem falar nada de carnaval. Mas o Deus desse século cegou o entendimento dos desse. O que a gente está tentando buscar fora o que já deveria estar manifestando? Os descrentes não crêem na Bíblia. Ele vai zombar da fé. E quando o Deus desse século cega o entendimento nosso, presta atenção nisso, a gente constrói uma autoimagem errada ao nosso respeito. E eu quero ler um texto em Romanos capítulo 1:19, acompanham comigo. Um texto mal pregado e mal interpretado por muitos teólogos dessa nação. E não estou falando que eu sei tudo, mas estou dizendo uma coisa que Deus mostrou no texto, que usa só para bater nos homossexuais nesse texto. E eu quero desmistificar uma coisa. Capítulo 1, versículo 19, quero ler na minha versão. Pois o que Deus se pode conhecer é evidente entre eles, porque o próprio Deus lhe manifestou. O que Deus manifestou? É evidente a sua prova que Deus existe. Versículo 20, como, pastor? Mostra. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus são eternos, e o poder da sua natureza divina tem sido observado claramente, podendo ser compreendido por intermédio de tudo que foi criado, de maneira que tais homens são indesculpáveis. Então peraí, os atributos de Deus, a santidade dele é conhecido, o amor dele é conhecido, a sua onipresença, a sua onipotência, a sua onisciência é conhecida. Como? Através do homem. Os seus cabelos já estão contados e você não pode contar, então Deus sabe tudo. Você não consegue sair e passar por uma parede. Jesus, quando ressuscita, ele entra no cenáculo e passa a parede. Ele é onipresente, ele está em todos os lugares, aleluia. Quando a gente olha para o sentimento, que não é um sentimento, é uma pessoa, amor, a gente percebe como pode alguém amar outra pessoa. Como é que pode sentir um sentimento mais forte de abandonar sua própria vida para viver a do outro, casando, recebendo a dádiva do céu, e uma moça ou uma jovem engravida, depois de 9 meses vem um filho na mão. Isso é amor. Os atributos de Deus são conhecidos em família. Quando você olha os mares, Jó diz que com o punhado da sua mão ele mede os oceanos. Olha a grandeza do nosso Deus. Deus tem limites. Ele estabelece tudo o seu governo, aleluia. Sua onipotência, a sua onipresença, onipotência. A onipotência de Deus é vista. Quer ver um exemplo? A pessoa entra aqui com câncer, o cara ou a moça ora e ela é curada. Me explica isso. A orelha volta para o lugar, cego começa a enxergar, surdo começa a ouvir. Quando a gente olha, ele está dizendo: os atributos de Deus são visíveis para que todos vejam que eu existo. A criação, a natureza, 7 bilhões de pessoas no mundo, ninguém tem a digital que você tem. Ou seja, os atributos de Deus são conhecidos, são manifestos em nosso meio todos os dias. 21, olha o que diz: porquanto, mesmo havendo conhecido, não glorificou como Deus e nem rendeu graças. Ao contrário, seus pensamentos se tornaram levianos, imprudentes, coração insensato se tornou em trevas. Ele fala do homem. O homem, quando perde essa essência de glorificar Deus por aquilo que Ele é, pela sua magnitude, pelo seu poder, pela sua soberania, então ele começa a achar que Ele é Deus, Ele criou as coisas. Está no texto, olha o que diz o versículo de número 22: proclamando a si mesmo como sábios,
perdendo completamente o bom senso. 23, trocando a glória de Deus imortal por imagens confeccionadas conforme a semelhança do ser humano mortal, bem como pássaros, quadrúpedes e répteis. Então, quando nós perdemos quem é Deus, construímos um ídolo do lado de fora como referencial. Quem está me ouvindo? O cientista começa a achar que eles podem. Quem deu a inteligência à ciência foi ele. Deus deu o conhecimento tecnológico para os homens, que fez a tecnologia ser espalhada até hoje. Mas eles não o glorificam, eles acham que foram eles. Paulo está falando da mesma coisa que falou em Romanos 12, só que agora para um grupo diferente, para um grupo que não crê. Quem está me ouvindo? Capítulo 1 fala das pessoas que não crê. Ou seja, é evidente que Deus existe, mas eu não quero glorificá-lo, nem quero render graças. Eu vou me tornar o meu próprio Senhor. Diga comigo, esses homens começam a perverter o coração, não glorificá-lo e não render graças. 24, por esse motivo Deus entregou tais pessoas à impureza sexual, segundo as vontades pecaminosas do seu coração, para a degradação dos seus próprios corpos entre si, porquanto trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram objetos, seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. As pessoas perderam a referência do Criador e começaram a adorar a criatura. Quem está me ouvindo? O meu corpo não é para atração, é para adoração. Romanos 12 diz que eu devo apresentar o meu corpo como culto. A palavra diz, Romanos 6,3, se eu não me engano, ele diz: não usei os vossos corpos como instrumento para iniquidade, mas para santificação e justiça. Ou seja, quando eu cultuo a Deus, quando eu sei quem Ele é, aí eu me conheço. Quem está me ouvindo até aqui? Estou na introdução, ainda nem chegou a parte boa. Escute, ídolo só se torna primeiro em nosso coração até chegar o Senhor. Você não entendeu? Os ídolos que carregamos, eles se tornam primeiro lugar na nossa vida até Jesus chegar. Zaqueu tinha um ídolo. Quando Jesus entra na casa dele, ele não dá uma palavra, mas quando é servido o banquete, ele diz: Senhor, Senhor, está lá no texto: Senhor, se eu fraudei alguém, roubei alguém, vou restituir 4 vezes mais. Olha para cá, aquele homem recebe uma palavra: hoje chega a salvação na tua casa. Zaqueu tinha um ídolo, roubar, a injustiça, mas quando Jesus entrou, mudou. O ídolo não pode ser o primeiro no nosso coração. João 8 fala da mulher. Ela tinha um ídolo chamado adultério. O adultério foi até o dia marcado, onde os homens queriam pegar ela para apedrejar Jesus. Mas Jesus tinha uma boa justificativa para aquilo: escreve na areia. Diga para o seu irmão assim: quando te acusar, escreve na areia. Fala alto. Para você escrever, você tem que colocar a cabeça para pensar antes de tomar todas as atitudes. Jesus começa a escrever na areia. E quando aqueles homens falam: a lei manda matar, tira a primeira pedra aquele que não tem pecado. Ela tinha um ídolo chamado adultério, até o Senhor dela chegar. Quem está me ouvindo? Não estou falando de ídolo da igreja católica, preso lá. Salmo 115, tem boca mas não fala, tem ouvidos mas não ouve, tem olhos mas não vê, tem mãos mas não apalpa. Eu estou dizendo de ídolos guardados no nosso coração, que eles serão quebrados hoje em nome de Jesus. Eu quero profetizar, levanta a mão. Esse ídolo não vai se tornar mais primeiro na sua vida. Todo o tempo que você estava gastando na sua vida longe de Jesus ou qualquer outra coisa, o Senhor está chegando para destruir esse ídolo na sua vida. Quando a arca é tomada de Israel, em 1 Samuel, capítulo de número 5 e diante, é levado para a terra dos filisteus. E aonde coloca a arca, gente? Colocam no templo de Dagom, Deus dos filisteus. Quando a arca é colocada no altar onde Dagom era adorado, o que acontece com a cara de Dagom? Cai, as mãos caem, os pés caem. Sabe por quê? Não dá para ter ídolo e ter Jesus. Ou tem o Senhor, ou tem ídolos. Mas se tiver o Senhor, nenhum ídolo pode ficar na nossa vida. Talvez é um namorado, uma namorada, talvez é um emprego, talvez é o dinheiro, talvez é alguma coisa que você está dando mais prioridade do que para Jesus. Aleluia. Isso é ídolo, isso deve ser destruído. Pedro, em seu sermão em Atos 2,36 diz: portanto saiba com certeza toda Israel, que a esse Jesus, o crucificado, Deus fez Senhor e Cristo. Deus fez Jesus como Senhor, não foi eu e você. Sabe por que a gente está cansado?
É porque não olhamos o padrão de onde viemos. Os anjos cantam que Ele é santo e não se cansa. Estamos cansados porque perdemos o referencial que é Cristo. Quando a gente se sente cansado, pode ir para a praia, pode ir para a casa de campo, pode levantar os pés para esticar, mas vai voltar para a vida normal depois. Como é que vai fazer? O seu descanso. Jesus disse: eu sou o Senhor do descanso, do sábado. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O descanso não é um sítio, não é uma piscina. Isso é bom para o corpo, mas o que você precisa está em Cristo. O seu descanso está nele. O seu descanso espiritual está nele. Ele é uma pessoa. Não é o corpo somente que precisa de descanso, é a alma. A palavra ídolo no hebraico é eulu, que significa insignificante, algo insignificante, sem valor, deuses sem valor, ídolos. A palavra ídolo vem da palavra também idolatria. Ela tem duas palavras conjuntas. A palavra ídolo também no grego significa edulon. E a palavra latria vem do verbo latriim, que significa servir a ídolo, literalmente servir culto a ele. Sabe aquela coisa que a gente começa a falar assim: olha, o Espírito Santo não vai deixar você ficar pecando à vontade no banco da igreja. Ele vai te desconfortar. Ou a Bíblia te transforma ou ela te confronta. Ela não vai massagear o seu ego. Quem me ouve? Nós estamos procurando no lugar errado, sem trabalhar o que está dentro. Mas deixa eu dizer uma coisa, olha para alguém que está do seu lado e fala assim: vai melhorar até o final da mensagem, vai amar o pastor. Temos, porém, um tesouro em vaso de barro. Quem está me ouvindo? Para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Nesse corre-corre da vida, nos problemas que enfrentamos, se nós não destruirmos os ídolos, nós vamos ter que pagar tributo para eles, alimentando eles todo dia. Todo dia tem uma máscara minha para ser arrancada, e sua também. Todo dia o mundo tenta pôr uma máscara que não é nossa. A nossa imagem é o Evangelho, é Cristo. E quando nós olhamos a Bíblia, presta atenção nisso aqui que é tremendo. Nós começamos a entender de onde nasceu isso. Nasceu aonde, pastor? Lá na Mesopotâmia antiga, mas vamos falar a partir de Moisés. Êxodo 32, abram comigo, Êxodo 32. Esse texto saltou nesses dias dos meus olhos. Li muitas vezes e nunca consegui ver isso, nunca consegui achar isso. Falei: meu Deus, como é que estava na Bíblia isso? Eu nunca tinha visto. Por quê? Porque quando a gente lê meditando é outra coisa. Quem está comigo? Tem ídolos que vai ser quebrado hoje na nossa vida para o Espírito Santo reinar. Quem está aí? Levanta a sua mão. Todos os ídolos que estávamos alimentando, consciente ou inconsciente, vai ser destruído hoje. Porque Jesus está vindo. Jesus está vindo. Jesus está vindo. E quando Ele vem, Ele transforma a casa. Êxodo 32, 20 diz assim: tomai o bezerro que havia feito e o queimou, moeu até virar pó, jogou na água e obrigou os israelitas a bebê-la. Segura, vou falar o que está acontecendo aqui. Êxodo 32, Moisés demora um monte para buscar a lei. Naquele dia havia não só Israel, mas outras nações vindo a lei. Moisés buscar a lei, os princípios de Deus. Deus havia tirado esse povo, está peregrinando no deserto. Em Êxodo 32, Moisés fala: ó, agora Arão, fica aqui com o povo que eu vou no monte buscar as leis. Josué acompanha até a metade do monte. E na conversa com Deus, Deus começa a falar: Moisés, seu povo se corrompeu. Pode ler depois. Desce lá. E quando ele desce, Josué fala assim: está vendo um barulho de vitória, uma batalha. Aí Moisés fala: não, é só cânticos, só é música. Por quê? Porque presta atenção no texto, você vai ler. Havendo Moisés demorado, Arão fala assim: o seguinte, ele ouve o povo e fala assim: olha, tira os brincos. Eu estou falando que as mulheres não podem usar brincos, já vou explicar. Tira os brincos, homens e mulheres começaram a tirar os brincos, jogar como oferta. E ele pega todo aquele ouro e joga no fogo e salta o bezerro. Quem está me ouvindo? Pergunto para os irmãos. Antes de eu falar isso, vou falar um pouquinho mais sobre a questão do brinco. Em Levítico e Números diz que quando um escravo, 7 anos servindo, ele podia ficar mais 7. Então mais 7, 7, 14. O jubilado, ou seja, o brado para liberar os escravos era dado. Era um princípio de lei. Desde o código de Hammurabi, antes da lei de Moisés, havia esse código. Então no código era assim: ó, libera o escravo quando ele for embora.
Depois de 14 anos, alguns escravos ganhou mulher, ganhou trabalho, estava bem. Ele fala assim: não tenho para onde ir. Tudo que eu consegui foi através de você, trabalhando, servindo. Então, percebe uma coisa, o texto de Levítico e Números também diz uma coisa: olha, se esse servo não quiser ir embora e te servir, o senhor dele com amor, tinha que levado na porta do juízo e colocar um brinco. Por isso que o homem tinha brinco, para que quando as pessoas passassem na rua, via aquele servo com o brinco, falava assim: esse é o servo que serve o senhor dele por amor. Quem está me ouvindo? Quem serve o senhor dele por amor, levanta a mão. E se você serve Jesus por amor? Por isso que os homens tinham brincos. E quando esses brincos é pego, Fernanda, a palavra diz que ele lança no fogo. Lançando no fogo, salta o bezerro, Léo. Pergunto para os irmãos: da onde sai o bezerro? Coração e mente. Como é que sai o bezerro se não foi? Para confeccionar alguma coisa, você precisa bater o martelo, sim ou não? Lançou ouro, saiu o bezerro. Por quê? Porque a nossa mente, o nosso coração tem o poder de criar ídolos e não olhar Deus como referencial. Percebe no texto 20, Moisés fala o seguinte: ele quebra as tábuas da lei, ele pega o bezerro de ouro e joga no fogo, derrete. Aí ele usa a mão, Léo, e ele começa a usar o pó do ouro, jogar na água, e obriga os israelitas a beberem do pó junto com água. Pergunto para os irmãos: por que Moisés obriga o povo a ver? Moisés estava mostrando para eles assim o seguinte, presta atenção, olha para o seu irmão e fala assim: Moisés força o povo beber das águas com ouro derretido do bezerro que eles construíram, para que eles entendessem que aquilo que eles estavam buscando do lado de fora estava no lado de dentro. Quando eles olhassem para a água, eles olhariam aí a imagem. Eu me tornei aquilo que eu estou adorando. Ídolo, ele cobra adoração. Não é isso lá no deserto? O diabo: olha, te darei todo esse reinado se prostrar uma vez e me adorar. Ídolo cobra adoração. Então quando Moisés força para ele, fala, era mais ou menos assim: por que vocês se tornaram um ídolo? Por que vocês estão tornando imagem disso? Saiba de uma coisa, Israel, a lei que Deus deu para vocês foi por amor, mas haverá um tempo que Deus dará o seu Filho para o mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus se torna a imagem nossa, vem semelhante a nós, diz Paulo em Filipenses 2. Tem um texto, Provérbios 27, 19: como a água reflete no rosto, assim o coração reflete quem a pessoa é. É o que parte, Alessandra. Por isso que quando eles lançam no fogo, solta o bezerro. Aonde está um pouco mais disso, pastor? No próprio texto de 32 de Êxodo 24. Arão lhe disse: quem tiver ouro, tirai, e deram a mim. Lançai o fogo, e saiu esse bezerro. Irmão, aquilo que você imagina, aquilo que você pensa, está construindo coisas dentro de você que Jesus quer desconstruir, para te dar uma identidade de filho e filha. Você pode glorificar? O coração de escravo do povo, gente, peregrinando no deserto, estava preso no Egito ainda, mesmo estando livres do Egito. Como, pastor? Explica. As suas murmurações por falta de água e comida. Eles estavam cegos no entendimento a respeito de Deus, que naturalmente havia esquecido de algo divino e eterno que estava guiando eles pelo deserto. Como assim? Explico. A glória de Deus durante o dia, a coluna de fogo à noite, o maná vinha do céu, gente. A água saía da rocha. A palavra diz que as suas roupas não envelheceram e nem os pés se incharam. Foi o povo que viu mais o sobrenatural guiando eles, mas a mente e o coração estava lá no Egito. Por quê, pastor? Porque infelizmente a lei de Deus não estava no coração, estava na pedra. Quando Deus coloca leis no seu coração, Ele não te proíbe, Ele te dá herança. As leis de Deus não é para pôr um não posso, é para falar eu não preciso, porque Ele é suficiente. Alguém está me ouvindo? Jesus tem que passar a ser suficiente para você. Esses dias eu estava magoado com meu pai. Pastor, é lógico, sou ser humano. No fim, aquela birrinha de 15 anos, com 33 não dá, né, irmão? Mas a hora que ela vai bater no coração, ele fala: pô, peraí, por que eu estou tendo esse pensamento? Não é meu. Esse pensamento não é de Deus para mim.
Qual o pensamento, pastor? Não pedi para vir para o mundo, o cara não me liga, não liga para o meu filho. Não pedi para nascer, eu sou filho, ele é pai, eu brigando comigo mesmo. O Espírito Santo fala assim: por que você está cobrando alguma coisa dele? Faça você alguma coisa por ele. Você está cobrando uma coisa dele que ele não pode te dar, ele está impossibilitado de te dar alguma coisa. Então dê você a ele se você pode. Se o Espírito Santo falando por mim, eu chorei, falei assim: vou ligar para ele, pai, está tudo bem, eu te amo, estou com saudade, estou carente do seu colo, do seu abraço. E quando ele ouviu aquilo, ele falou: não estou legal, emocional. Aí o Espírito Santo falou: está vendo, você está cobrando alguma coisa de alguém que você deveria estar indo dar. Você espera muito dos outros, e Deus está falando: vê você, manifesta você, vai você até a pessoa. Se você se descrente, é você que tem que liberar o perdão. É duro para mim, irmão. Deus falou isso comigo. Eu só posso manifestar a vida, amém? É o que eu estou vivendo. O pregador só manifesta o que ele vive ou o que ele busca. O resto é papel, é internet. A mensagem toca o coração, mas a oração toca o que é eterno. Por isso Deus manda a gente orar mais do que pregar, porque pregação é vida. Criei, por isso preguei. Quem está me ouvindo, levanta a sua mão. O Espírito Santo está se movendo agora aqui, quebrando os ídolos que carregamos. O Espírito Santo vai fazer você ser uma pessoa nova a partir de hoje, um homem novo. E quando eu toquei no coração do meu pai, ele disse: quero marcar, eu quero estar junto com você. Eu falei: eu quero fazer um culto na sua casa, orar para uma renovação na sua vida. Ele falou: eu aceito. Por quê? Porque meu pai olha para mim, eu não fui no meu batismo, meu pai não foi na minha consagração de evangelista e nem na minha consagração pastoral. Eu poderia guardar um complexo terrível. Sabe por que eu não guardo? Porque Cristo é meu pai. Ou seja, Ele era um filho que apresentou o Pai meu desde a minha origem. Ele me conhece. Ainda que o pai da terra ou o pastor não te dê atenção, Cristo jamais vai deixar de dar atenção para você. Ele jamais vai deixar de abandonado, caído. Levanta a mão. Ele ama você assim, Ele transforma você assim. A graça não é mérito, é o favor de Deus para você. Israel não tinha lei no coração, eles viam na pedra, mas não dentro deles. Enquanto a lei não entrar, nós vamos ter ídolos. Por isso que a gente precisa de pregador famoso para encher banco de igreja. Por isso que a gente precisa de cantor famoso para encher banco de igreja. Mas Deus está levantando pessoas que têm a imagem de seu filho. Espantar, Kassubinai, expressa em seu caráter. Ezequiel já dizia isso. Deus sempre, Alessandra, tentou resgatar o coração do povo para escrever a lei. O povo sempre resistia. Já o profeta Ezequiel, mais 10 minutos eu termino, 36, 25, ele diz: aspergirei sobre vocês águas e purificarei. Aspergir é isso aqui, ó. Pegar a água, molhar, aspergir. Purificação. Do que, pastor? Ele diz: eu purificarei a impureza da adoração a ídolos. 26, lhes darei um coração e colocarei o meu espírito novo em vocês. Removerei o coração de pedra e darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito para que sigam meus decretos e tenham cuidado de obedecer os meus estatutos. Israel vivia murmurando porque Cristo, a palavra, não estava expressa no coração deles. Filipenses 2:13 diz: fazei tudo sem contenda e sem murmuração. Quanto tempo faz que você está nesse deserto que Deus quer te tirar hoje? Filipenses 2:14 diz, quer dizer, façai tudo sem contenda e sem murmuração. Hebreus 16, está: esta é a nova aliança que farei com o meu povo depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei minhas leis no coração e escreverei na testa deles os meus mandamentos. Que mente a gente tem? A mesma que os discípulos tinham? É a mesma. Às vezes a gente tem essa mente. Senhor, os samaritanos não receberam sua palavra, quer que eu ore como Elias orou, para que mate todos eles com fogo caindo do céu? E Jesus olha para ele e fala: ei homens, tu não sabes que espírito sois? Eu não vim para matar as almas dos homens, mas eu vim resgatá-las. Quem você quer que Deus destrua? Deus está dizendo: vou resgatar, e vou transformar, vou lavar no sangue, vou levantar. Porque quando Jesus transforma, não precisa de briga. Sabe, Paulo, ele vive essa graça.
Ele está correndo atrás dos discípulos. Em Atos 9, Jesus aparece para ele e ele cai. Não sei se era de cavalo, porque não diz a Bíblia. Então ele cai, à luz de Jesus. Paulo, por que você me persegue? Quem persegue o Senhor, um dia vai cair e vai levantar transformado. Irmão, é assim, cara. A nova aliança diz diferente da antiga. 2 Coríntios 3,3, escuta esse texto, gente. Vós mesmo tem demonstrado que sois uma carta de Cristo, resultante do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas do coração humano. O Espírito Santo está aí. Explica agora, lei e graça. A lei é o seguinte: pensa que no Ulisses agora tem uma vaga de casa, ou seja, um estacionamento de uma casa, para entrar o carro da garagem. Pronto, tá lá, não pare. Você vai parar? Fala alto, gente, participa do culto. Vocês vão parar? Alguns param, mas não deveria, sim ou não? Então vamos lá. Se tá a placa não pare, agora tira a placa, você pare? Você para? Mas vai atrapalhar a pessoa que vai sair mesmo lutando a placa. A lei é o seguinte, a lei é dizendo assim, ó, não para, não faça. A graça não, é o Espírito dentro de você, sem a placa, dizendo assim, ó, habita em você. Não vai por esse caminho. A minha vontade é boa e perfeita e agradável. Deus não precisa te proibir, Ele fala com você. A lei proibia, a graça faz você analisar e avaliar. Avalie a sua autoimagem e seja equilibrado. Aleluia. E tábuas de pedra, pastor, Moisés escreveu, mas nas tábuas do coração é o Espírito Santo quem escreve. Aí ele vem, 6. Ele nos capacitou para ser ministro de uma nova aliança. Não a lei escrita, mas o Espírito. A lei escrita termina em morte, mas o Espírito dá vida. Irmão, um dia eu estava indignado, 2005. 1 ano e meio orando toda sexta-feira na água. Toda sexta-feira por 1 ano, só água. E vigília, orando pela família. E um grito da vigília às 6 da manhã, chegava às 8, não tinha carro, não tinha namorado ainda e nem casado. Mas quando eu estava me dedicando ao Senhor nesse ano, 2005, 7 horas da manhã, obrigado, eu orei e falei, Senhor, estou aqui, já está quase para concluir o ano, e eu não vejo resultados da minha oração. Eu queria que minha mãe fosse que nem aquela mulher ali, ó, cheia do Espírito Santo. Eu queria que meu pai fosse cheio daquela pessoa ali, igual aquele homem ali, cheio do Espírito Santo. Aí o Senhor só me falou uma coisa: você tem que me seguir, porque não é você que salva eles, sou eu que salvo eles. Não é o seu tempo, não é o que você quer, é o que eu quero, e é o meu tempo na sua vida. A gente quer uma coisa que não tem poder de sustentar. Irmão, se Deus nos der tudo, a gente desvia. Gálatas 4,6 diz: porque sois filhos de Deus, Deus enviou o seu Espírito em seu Filho para habitar em vossos corações, a qual clama, papai. Portanto tu não é mais escravo, mas filho, e sendo filho, igualmente pleno e herdeiro por decreto de Deus, de todas as promessas que Cristo teve. Irmão, não sou mais escravo, por que eu estou me comportando como tal? Quem me ouve? A palavra carnaval tem a ver com o culto à imagem e ao corpo, a autossatisfação. Colossenses 3:2 diz: pensai nas coisas do alto, onde Cristo está, onde Deus está, e não na da terra, pois vocês morreram para esta vida, e agora a verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. Enquanto Cristo e sua vida for revelado ao mundo inteiro, vocês participarão da sua glória. Portanto, façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas entre vocês. Fique longe da imoralidade sexual, impureza, paixão sexual, desejos maus, ganância, que é a idolatria. Carnaval é isso. Carnaval já está ali, ó. Em Êxodo 32 já era carnaval. Colossenses capítulo de número 3 fala que o homem tem que fazer morrer as paixões que ele carrega. Quem está comigo? Ele fala de mortificação. Agora eu termino uma coisa dizendo aqui: Jesus falou que o Espírito é quem dá vida. Sabe por quê? Porque a carne de nada se aproveita, porque as palavras minhas é espírito e é vida para vocês. Deus não ministra na minha carne, Ele ministra no meu espírito. Nós estamos cultuando a quem, gente? Quem tem sido o nosso Senhor? Se nós estamos carregando ídolos, nós temos que orar para que Cristo remova. Abra comigo aqui, ó, por favor, José. Hebreus capítulo 9, 28. Fala assim para o seu irmão: o Senhor está te chamando
para participar da sua natureza, que é santa e viva. Quero te dar uma cereja do bolo nessa parte. 1 Pedro 1, 15 e 16 ele diz: sede santo na vossa maneira de viver, porque eu sou santo. Pô Deus, você me pede uma coisa todo dia, e pelas minhas regras espirituais estou sempre quebrando. Eu nunca consigo ser santo como o Senhor me pede. Agora eu pergunto para os irmãos: para que Deus ia pedir para ser santo como Ele é, sendo que é impossível ser? Deus é injusto, e Deus não é injusto, Ele é justo em tudo. Se Ele diz que é, então é possível. Agora, não é a santidade que a tua mente imagina, é a santidade que 1 Timóteo 4, 5 escreve: quando eu oro e leio, eu estou me separando para Deus. Quem está me ouvindo? A sua vida é santificada a partir do momento que você ora e lê a palavra e permite que o Espírito te transforme. Melhora, pastor, melhora. Quando nós oramos, não é o quanto tempo eu fico lá para me levantar melhor espiritualmente, é o quanto de mim morreu o velho homem e nasceu uma nova pessoa. Você quer se tornar um homem ou uma mulher de oração? Oração é morte. Estou dizendo que oração é morreu o velho homem e ressuscitar uma nova mulher. Levanta a sua mão hoje. Deus está renovando o homem e a mulher interior no seu coração. Levanta a sua mão. Deus está renovando o homem e a mulher interior no seu coração. Hebreus 9, versículo 28. Olha esse texto e termino nele, de verdade. Hebreus capítulo 9, versículo 28. Versículo 28 diz assim, ó, acompanha aqui na frente. Todo mundo está enxergando? Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os... De quem? De quem? Ah, da igreja também. Do mundo também. Aparecerá a segunda vez sem aos que esperarem para salvar. Ele veio a primeira vez para tirar, mas na segunda vez ele não vai tirar o pecado, ele vai brindar a salvação. Se você está aguardando ele chegar, ele está vindo para te salvar. Quem está me ouvindo? Cristo não vai voltar pela segunda vez agora para morrer, oferecendo uma vez para tirar o... Irmão, basta um sacrifício e sua vida muda. O que ele fez por você é eterno. Não é o que você faz, o que eu faço. Quando eu não cumpro meus objetivos espirituais, quando as coisas não vão bem, quando não dá certo, não tem a ver comigo, tem a ver com Ele fazendo através de mim. E quando Ele vier, o texto está dizendo, aparecerá, diga comigo, segunda vez. Fala alto, Cristo aparecerá a segunda vez, sem pecado. Não, irmão, peraí, porque pela primeira vez, agora você tem que pensar como as pessoas questionariam a Bíblia. Por que, pastor, na primeira vez ele apareceu em pecado? Não. E agora? Tradução. Vou ler na minha. Olha essa tradução. Porque a pessoa poderia ir embora. Ah, então na primeira vez ele vem em pecado. E alguém em pecado não pode tirar pecado de pecadores. Apareça na segunda vez, não mais para eximir o pecado, mas para brindar a salvação. O que está dizendo no texto é o seguinte: Cristo aparecerá a segunda vez também sem pecado, mas não agora para perdoar os pecados, mas para brindar, fazer festa, aleluia. Levanta a sua mão, fazer festa, celebrar a salvação para aqueles que aguardam. Fica de pé comigo.